aí, alunos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre a derivação implícita, né? Iremos aprender a como calcular derivadas de funções que são dadas implicitamente, né? Não tem uma expressão explícita, por exemplo, de y como função de x, mas a gente não precisa disso para calcular essas derivadas, ok? Lembrando que esse vídeo, né, faz parte de uma série de vídeos que eu, professor Jonatas Douglas Oliveira, estou fazendo junto com o professor Éden Amorim, tá? Espero que vocês gostem e aproveitem a aula. Bom, então, pessoal, até aqui nós trabalhamos, né, com funções que eram funções de x, por exemplo, que eram dadas de forma explícita. Por exemplo, nós tínhamos um y, que é seno de x vezes e elevado a x, por exemplo. Essa é uma função explícita. Y está explicitamente em função de x. Da mesma forma, essa segunda. Então, eu posso escrever y aqui, ó, como uma função de x de modo explícito. No entanto, podem ter situações em que a relação entre x e y ela é dada de modo implícito. E na maioria desses casos, a gente não consegue explicitar y como uma função de x. Então, essas duas funções aqui, ó, se a gente considerar y como uma função de x, então y é dado implicitamente como função de x. De modo implícito aqui, né? Y não está explicitado. E daí você pode fazer, professor, será que nesse exemplo 3, por exemplo, eu não poderia explicitar y como uma função de x? Bom, como uma função de x você não consegue. Mas como duas funções de x separado, você consegue. Por exemplo, olha só. Se eu fizer isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, implica que y é mais ou menos raiz de 1 sobre x quadrado. E daí, gente, não é uma função de x, vocês concordam? Não é uma. Eu consigo até explicitar como duas funções de x. Onde a primeira é a parte positiva, é o semicírculo superior. E a segunda é o semicírculo inferior. Então, eu poderia explicitar y como separar em duas funções de x. E daí você poderia até derivar essas funções nesses domínios, né? Digamos assim, nessas duas partes. No entanto, se você for olhar para esse exemplo 4, já fica bastante complicado deixar y como função de x. O que a gente vai aprender na aula de hoje é que não precisa eu explicitar y como função de x, ok? Existe uma técnica, digamos assim, que é a derivação implícita, que eu posso fazer a derivação de y com relação a x, sem precisar explicitar. E como que eu vou fazer isso, professor? Eu vou derivar ambos os lados da equação com relação a x. E daí eu tenho que tomar cuidado que aí vai aparecer cadeias, produtos, porque y é uma função de x. Por exemplo, aqui, ó, 6xy. Quando eu fosse derivar, teria um produto, porque eu tenho 6x vezes y, que também é função de x. Implicitamente, mas é. Ok? Então, vamos aos exemplos para que a gente possa entender melhor como funciona essa derivação implícita. Portanto, pessoal, nesse primeiro exemplo, dado uma relação entre x e y na letra A, né, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que é um círculo de raio 1, encontrar dy dx, depois encontrar uma equação para a reta tangente a esse círculo, né,
no ponto 0,1. Primeiro, como que a gente deriva, né? Implicitamente. Então, vamos lá. Ó. O que é que a gente tem que fazer para derivar implicitamente? Então, ó, derivando implicitamente ambos os lados da equação, né? Da equação. Então, como que fica? Olha só. Eu vou derivar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a derivada de 1. Eu peguei a equação e derivei ambos os lados. Na verdade, eu não derivei, só montei, né? Então, a derivada da soma aqui é a soma das derivadas, não é isso? Então, dx, x quadrado, mais derivar com relação a x, y ao quadrado, derivada de uma constante vai dar zero, né? Então, aqui, olha, gente, derivar x quadrado com relação a x é fácil. É 2x. Mas como que eu derivo y ao quadrado com relação a x? E daí você tem que notar o seguinte, ó. Y é uma função de x. Eu quero derivar com relação a x, né? Implicitamente, mas é. Então aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, porque eu tenho o quê, ó? Eu tenho uma função de x ao quadrado. Lembra? Consegue enxergar? Então, ó, ficaria 2 vezes f de x, né? Usando a regra da cadeia, vezes f' de x. F' é y. Então, daria assim, ó. 2y vezes y', você pode colocar, né? Ou dy dx. Se você sentir dificuldade ainda de enxergar isso, ó, y, essa função aqui, ó, que eu estou pegando y ao quadrado, essa função que eu vou chamar de f, ela depende de y, mas essa minha y depende de x. Então, para derivar ela, f com relação a x, lembrando que a f eu estou chamando de y ao quadrado. Eu derivo ela com relação a y, usando a regra da cadeia, né? df dy dá 2y, vezes dy dx. Quem é dy dx? Não sei, por isso que eu coloquei aqui, ó. É o que eu quero achar. Beleza? Assim fica mais fácil, tá? Eu acredito. Chamando essa função aqui, ó. A minha f é y ao quadrado. Daí você bota. F depende de y, mas y eu sei que é uma função implícita de x. Então eu tenho que usar a regra da cadeia, ok? Então eu vou isolar aqui o dy dx, que é o que eu quero encontrar. Vai dar menos 2x sobre 2y, que vai dar menos x sobre y. Essa é uma expressão para dy dx, é a derivada de y com respeito a x. É assim que a gente deriva implicitamente, ok? Agora, na letra B, eu quero saber a equação da reta tangente à curva no ponto 0,1. Lembre que o ponto 0,1 é um ponto da curva, né? Se eu botar lá em cima na equação, vocês vão verificar isso. O coeficiente angular é a derivada aplicada nesse ponto 0,1. Não é isso? Então, a minha derivada vai ser quem? O coeficiente angular, desculpa, que é a derivada aplicada nesse ponto. Você vai pegar a expressão aqui, ó, e colocar, ó, x é 0, y1. Então, a derivada é 0. Então, teremos aí uma reta tangente horizontal, não é? O que se é de esperar, porque se a gente pensar geometricamente, a gente tem um círculo, vou fazer só a parte de cima, tá, gente? A gente tem um círculo e eu quero a tangente nesse ponto aqui, ó. Geometricamente dá para ver que a gente vai ter uma tangente horizontal aí, né? Então, colocando na equação da reta tangente, quem que é? Y menos y do ponto, coeficiente angular, x menos x do ponto. Bom, o y do ponto é 1, coeficiente angular deu 0, então é a reta y igual a 1, uma reta tangente horizontal, né? Como eu já tinha falado.
Espero que tenha ficado claro. Vamos fazer mais um exemplo para reforçar essa ideia de derivada implícita. Nesse nosso segundo exemplo, né, eu tenho uma y, considerando, né, sempre y como uma função de x, dada do modo implícito, beleza? Eu quero encontrar y', ou dy dx, tanto faz, né? É a notação que você usa. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu reconheço que é uma função implícita, né? Então, eu vou derivar implicitamente. Então, vai ficar como? Deriva o lado esquerdo e deriva o lado direito. Ok? Então, ó, derivando, separando aqui, vai ficar dx de x ao cubo, derivada com relação a y, de y ao cubo, igual a d dx de 6xy. E daí, você vai notar que a derivada de x ao cubo é quem? 3x ao quadrado, com relação a x, né? Quando eu for derivar aqui, eu tenho que tomar aquele cuidado que eu falei para vocês. Y é uma função de x. Então, eu derivo com relação a y vezes dy dx, ou y', tá? Vocês que sabem. Desse lado aqui, vocês têm que notar que eu tenho que usar a regra do produto. Por que, professor, eu tenho que usar a regra do produto? Porque eu tenho um produto de funções de x, não é isso? Olha aqui. Essa função aqui, ela depende de x e y também depende de x. Então, eu tenho um produto de funções. Então, para derivar isso aqui, eu vou ter que usar a regra do produto. Então, como é que fica a regra do produto? A derivada da primeira, a derivada de 6x, que é 6, vezes a segunda, que é y, mais a primeira, que é 6x, vezes a derivada de y. O que é a derivada de y com relação a x? É dy dx. Beleza? Ou y'. Então, sempre, ó, vocês notam que você deriva com relação a y vezes dy dx. Deriva com relação a y, que é 1, vezes dy dx, tá? É só uma dicasinha aí quando vocês forem fazer as contas. Então, vai ficar o quê? Ó? Tudo que for, dependendo que tenha isso que eu quero isolar, dy dx, eu vou passar para o lado esquerdo. Então, vai ficar ó, 3y2 dy dx menos 6x dy dx igual a 6y menos 3x2. E daí eu coloco em evidência quem que eu quero isolar, que é dy dx. Ok? Então vai ficar 3y² menos 6x igual a 6y menos 3x². E daí eu vou isolar o que eu quero, que é dy dx. Então, dy dx igual a 6y menos 3x² sobre 3y² menos 6x. Só para dar uma simplificada aqui, eu vou dividir todo mundo por 3. Ó. 2y menos x² y² menos 2x. Essa é a expressão para a derivada de y com relação a x. Note que ele sempre, na maioria dos casos, né, ou pode acontecer, né, de a expressão para a derivada de y com relação a x depender de y e de x, né? Só que eu não tenho y explicitado, né? Eu não tenho y como função explícita de x, ok? Então, só para reforçar, né, gente, mais um exemplo básico. Então, ó, encontre y', se eu tenho essa relação implícita, né, entre y e x. Claramente, né, a gente fica muito difícil de explicitar y como uma função de x, deixar com y com a cara, né, y igual a f de x. Então, a gente vai derivar implicitamente, né? Então, derivando implicitamente, né, ambos os lados da equação, a gente vai ter o quê? Que
a derivada de seno de x mais y é igual à derivada de y ao quadrado cosseno de x. Aí aqui vocês veem que a gente tem uma composição de função. Então, para derivar essa expressão aqui, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, ó, a derivada da de fora, a derivada do seno é cosseno. Só que aplicada em tudo que está dentro. Vezes a derivada da de dentro. A de dentro é uma soma. Então, a derivada de x com relação a x é quem, gente? 1. A derivada de y com relação a x é dy dx, né? É 1 vezes dy dx. Ou y'. Vou botar y' nesse exemplo, tá? Vou dar essa anotação. Nesse caso aqui, o que, que a gente tem? A gente tem um produto. Então, aqui eu tenho que usar a regra do produto. Mas por que, professor? Olha só. Eu estou enxergando o y como uma função de x. Implícita, mas é uma função de x. E aqui eu tenho outra função de x. Multiplicando, então eu tenho um produto. Então eu tenho que usar a regra do produto. Ok? Então, como que fica a regra do produto? Só vou fazer direto, tá? A derivada dessa função. Quem que é a derivada de y ao quadrado com relação a x? É 2y vezes y', né? Regra da cadeia. Vezes a segunda. Mais a primeira. Ok? Vezes a derivada da segunda, que a derivada do cosseno é menos seno. E daí eu vou multiplicar aqui, ó. Vai ficar cosseno de x mais y mais y' cosseno de x mais y. Isso vai dar 2y, y' cos de x menos y ao quadrado seno. Então, passando para o lado esquerdo, todo mundo que tem y', né? Menos 2y, y' cos igual a menos y ao quadrado seno menos cos de x mais y, cosseno, né? Tô falando cos, gente, só porque eu sou mais y, não tá do cosseno. Então, isolo o y', né? Coloquei em evidência. Vai ficar cosseno de x mais y menos 2y cos de x igual a menos y ao quadrado seno de x menos cos de x mais y, ok? Então, ó, isolando o y', que é o que eu quero, vai ficar menos y ao quadrado seno x menos cos de xy sobre cosseno de x mais y. Cosseno de xy foi aqui, tá, gente? Mas é de x mais y menos 2y cosseno de x. Essa é a expressão para y', a derivada de y com relação a x. Mais uma vez, né, eu tenho a derivada, a expressão da derivada, dependendo de x e y, né? Só que lembrando que y é uma função de x, implícita, né? Por isso que eu não consigo deixar todo mundo, né? Ou é muito difícil, né? Deixar todo mundo em função de x. Na maioria dos casos a gente vai encontrar uma expressão envolvendo x e y, tá? Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até o próximo vídeo.